O Fluminense enfrenta hoje o Vasco da Gama lá em São Januário, não, é no Raulino de Oliveira, mudou tudo, exatamente. O mando é até do Fluminense, esse jogo seria no Maracanã. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo você vai encontrar aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor, então solta aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você vai deixando seu like, vai se inscrevendo aqui, se inscrevendo aqui no canal. São duas coisas importantes, por isso estou repetindo. E claro, temos patrocinador para esse vídeo, que é o patrocínio do OneFootball. O OneFootball, aplicativo presente em mais de 180 países, o aplicativo de futebol mais baixado do mundo inteirinho. E claro, você precisa ter no seu celular também. Para acompanhar o jogo de hoje, se você não puder assistir, baixa o OneFootball que você recebe ali notificações ao vivo. Por sinal, jogo de hoje que será às 21h35, exatamente, 9h35, vai passar em tv.fluminense.com.br, que é o pay-per-view da Flu TV, você vai lá e faz sua assinatura, vai passar na Ferg TV, exatamente, aquela lá que você faz pela operadora, e vai passar na Record. Da última vez que eu falei isso, a galera depois foi falando, Gabriel, mas aqui em São Paulo não passou. Sim, que a Record é TV aberta, assim como a Globo, ela não passa para todos os estados. A Globo também não passava, em São Paulo passava o Campeonato Paulista. Então, assim, é para o Rio de Janeiro e para alguns estados. Então, você confere lá no site da Record, não sei, não achei essa informação, não vou nem falar para você conferir lá, não achei informação de quais estados passaram, mas só para ficar aí a informação de que, de fato, não são todos os estados. TV aberta, a Record não transmite para todos os estados, assim como a Globo já não fazia mesmo quando era a transmissão dela. Vamos falar desse jogo. Bem, esse que é o jogo de número 375 entre Fluminense e Vasco. 120 vitórias nossas, 148 vitórias deles, com 106 empates. Mas agora sim, falando do jogo de número 375, agora sim a gente começa a olhar para a tabela do Campeonato Carioca. Estamos na sétima rodada, até agora a gente vinha falando muito do jogo, etc. Agora a gente começa a dar uma olhadinha na tabela. Por exemplo, o Fluminense hoje está fora do G4, que tem apenas um time dos grandes. Só o Flamengo está no G4, os outros 3 times grandes do Rio de Janeiro estão fora do posicionamento que classificaria para a semifinal do campeonato. E bem, esse jogo pode ser um divisor de águas para um time que tem 3 vitórias e 3 derrotas, que é o Fluminense. 3 derrotas, sendo 2 com um time muito desfalcado, né, com um time do terceiro, quarto time do Fluminense, e a outra pro Volta Redonda, que é um time que está no G4. E outras 3 vitórias jogando de maneira parecida. Mas o jogar de maneira parecida eu falo depois no Bola em Campo, que tem mudanças que a gente deveria estar fazendo. Vencer o Vasco significaria praticamente eliminar. O Vasco é o pior dos grandes. Até agora tem uma vitória apenas nesses 6 jogos, apenas 6 pontos. Tem tido muitas dificuldades para jogar, mesmo com o Marcelo Cabo tentando ali de qualquer jeito botar o Vasco para jogar bola. Bem, depois da derrota pro Volta Redonda, o Fluminense... Assim, não só a derrota, mas a má atuação também de alguns jogadores, a gente esperava, eu tava esperando muito a notícia sobre a escalação para a partida contra o Vasco, porque afinal de contas a gente espera muitas mudanças, né? Vamos falar disso no Bola em Campo. Bem, Bola em Campo na área, Bola em Campo na área é engraçado, né? Roger me decepcionou nesse caso. Assim, eu não tô dizendo se ele tá certo ou errado, o fato é que me decepcionou. Vamos falar dos desfalques. Desfalques para o jogo de hoje. Na zaga, a gente tem um desfalque tanto de Matheus Ferraz quanto de Lucas Claro. Os dois seguem fora, Matheus Ferraz com dores no joelho, e Lucas Claro já está recuperado, já voltou a treinar, mas foi poupado porque, como era uma lesão muscular, obviamente você tem aquele cuidado redobrado, então o Fluminense só deve prepará-lo para o jogo contra o Macaé no final de semana. Bem, um possível desfalque, segundo a matéria do Globoesporte.com, é Iago Felipe, que sentiu um desconforto e talvez fique fora do jogo. Vou repetir aqui, se Iago Felipe... Vou repetir a mesma coisa em relação a Lucas Claro. Prefiro que tenham toda a precaução do mundo. Se o Iago Felipe se machucar hoje, talvez não volte a tempo de uma estreia na Libertadores. A gente vai com o Hudson, por exemplo. Então, todo cuidado é pouco. Tô me lixando para Campeonato Carioca se for estragar a Libertadores. Porém, fica o destaque de que
na imagem que é publicada nas redes sociais, do tipo, hoje é dia de Flu e etc., estava Iago Felipe ali assim na imagem. E difícil, olha, raramente acontece de ter ali um jogador que não é titular. Eu nunca vi, pra não dizer que é muito raro, eu nunca vi um jogador aparecendo ali naquela imagem, dizendo hoje é dia de Flu e tal, postada pelo próprio Fluminense, que não fosse nem pro jogo, não fosse relacionado. Então, acredito que Iago deva ser relacionado sim, com base apenas nisso. A informação do GE deixava dúvida, com a dúvida do GE eu me apoio nessa questão de Iago estar na imagem do jogo. Vamos para a escalação? Depois eu comento a escalação, né? Tá aparecendo aqui do lado de volta as fotinhas, e tô colocando dessa maneira porque, enfim, fica mais fácil de todo mundo ver, e eu vim comentando também. No gol, Marcos Felipe, a linha de defesa provavelmente será essa, né? Lucas Calegari, Nino, Frazan e Egídio. O que pode mudar aí nessa linha de defesa? A saída de Frazan. O Globoesporte.com não deu certeza na entrada de Frazan, que vem muito mal, né, já vem de um bom tempo muito mal, só que as outras opções são Rafael Ribeiro, que pelo amor de Deus, né, tá treinando com sub-23 com 26 anos na cara, que era, todo mundo sabia que ia dar errado, e olha só, deu errado, é um nível, mesmo nível ou nível abaixo de Frazan, e a outra opção seria Reginaldo, já que Luan Freitas tá se recuperando ainda da cirurgia, e Matheus Ferraz e Lucas Claro estão fora, como eu falei. A outra opção seria Reginaldo, que jogou, foi emprestado pro Fluminense, vem jogando Série B e etc., mas também não é um zagueiro que inspire 100% de confiança. Para tapar buraco, eu prefiro o Reginaldo do que Frazan, mas acho que Roger não mexeria nessa. Outras opções, aí já um pouco mais fora da caixa, seria, por exemplo, recuar Yuri para a zaga, posição que ele já jogou em 2019 e para mim até rendeu melhor do que como volante. No meio de campo, tem mudança, daí para frente não tem mudança, vocês estão vendo que Roger tá repetindo a escalação. Por ele repete a escalação, se Frazan, né, puder, então todo mundo, Iago puder jogar e ele mantiver a Frazan, ele repete a escalação que perdeu Volta Redonda. Então não tem mudança técnica, né, de mudança de jogadores. Martinelli e Iago, Luca, Nenê e Luiz Henrique com Fred no ataque. E também não tem mudança tática. Ou seja, talvez a postura contra o Volta Redonda foi o erro na cabeça de Roger, mas, enfim, vamos comentar mais sobre isso no importante destacar. Eu trago pra cá logo agora, que tá exemplificado aqui. Lembra que Roger falou após o jogo, se eu não me engano, contra o Flamengo, sobre um tal de um tripé? E agora a gente tá vendo um tripé assim, né, com 2 atrás e 1 na frente. Isso daqui nada mais é do que o time que Marcão, e Odair Hellmann em alguns momentos, mas Marcão na maioria deles, escalou. 2 pontas abertos que quando voltam, tem essa linha de 3, só que na maioria das vezes Nenê adianta para ficar ao lado de Fred, Luca e Luiz Henrique recuam para ficar ao lado de Martinelli e Iago, fica um 4-1-1 ou um 4-4-2 às vezes, e esse tripé para de existir. O tripé que Roger Machado fazia era invertido, não era 2 atrás e 1 na frente. Era 1 atrás e 2 na frente. Ele fez isso em alguns momentos, quando ele não tinha todo mundo ainda. Ele colocava Martinelli atrás, Iago e Michel Araújo mais à frente, com um ponta que entrava mais, né? Que aí, enfim, já tivemos jogadores diferentes fazendo essa função. E com outro ponta encostando como um segundo atacante, fazendo ali virar quase um losango no meio, com 2 atacantes. Tinha uma variação, só que no último jogo especificamente, a gente viu essa escalação e eu não gostei. O time ficou muito exposto atrás, principalmente pela facilidade com que o Fluminense se avançou ao ataque. E claro, hoje Volta Redonda tá bem melhor na tabela do que o Vasco, mas a gente sabe que tem um tal de Germancano que não desperdiça oportunidade à toa. Qualquer jogador ali do Vasco tem essa possibilidade de um contra-ataque ser perigoso. Então assim, se Roger não está mexendo no time, na tática do time, espero que mexa na postura com que o time vai jogar. Porque não adianta você criar muitas chances colocando 2, 3 jogadores a mais no campo de ataque e ficar expondo a defesa a todo momento, tomando contra-ataques. Foi por isso, inclusive, foi por erros assim, que Fernando Diniz foi demitido e que não deu certo aqui no Fluminense. Espero que Roger se atente a isso. Vamos falar do que é importante a gente destacar nesse momento. Bem, eu já falei da tática, né? Mas agora eu vou falar de técnica. Roger viu o Lucas jogando já por 3 jogos. Ele entrou em um e jogou outros 2, né? Foi titular em outros 2. Não é possível que Roger olhe e veja Lucas como um titular no lugar de Gabriel Teixeira.
Ah, Gabriel Teixeira perdeu um gol na cara no último jogo. Ok. Só ali ele já fez mais do que Luca. Ele chutou uma bola na trave que o rebote foi de Fred. Então, assim, não existe pra mim um mundo onde Lucas seja titular. Eu tava acreditando e tava dando crédito a Roger até o jogo contra o Volta Redonda dele fazer testes. De fato, eu quero que ele use o Carioca pra isso, como um laboratório e etc. A partir do momento que ele tá colocando o Luca hoje, já dá aquela desanimada de que, de fato, pra mim, Roger tá encarando o Luca como titular. E todo aquele discurso de ninguém tem cadeira cativa vai caindo por água abaixo. Espero estar errado. Outro ponto, já falei do tripé, é sobre o Vasco, que sem dúvida é o pior dos grandes no momento. Tanto que não conseguiu, quase perdeu pro Botafogo, por sinal, né? Foi buscar o empate no último minuto. Então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque é um adversário, é um rival, é um jogo grande, é um clássico, etc. Mas no nível técnico, não tá muito diferente do Volta Redonda, por exemplo, que a gente enfrentou na última sexta-feira. Mas o peso do clássico, obviamente, que faz diferença. Vamos falar da arbitragem. E estão aparecendo ele aqui agora. Eita, voltou o negócio. Quase errei aqui, ó. Agora sim, arbitragem. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Diego da Silva Lourenço, que eu também não tenho muito o que falar, porque só apitou um jogo do Fluminense na vida, um Fluminense Macaé, em 2018, em Los Lários, em Xerém, com menos de 1.000 pessoas no estádio. Esse deve ter sido um jogo muito deprimente. O gol foi de Dudu, aposto que você nem lembra desse Dudu. Enfim, ele é quem apita o jogo, espero que eu também continue sem lembrar dele ter apitado esse clássico. É isso. Bem, não se esquece de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal e, claro, aqui do lado você vai ver 2 vídeos. Esse daqui primeiro é o último vídeo que eu lancei e esse daqui é um vídeo que o YouTube olhou e falou pra você aí, Flávio, grande Flávio, olhou aí e falou, esse vídeo aqui vai te interessar. Saudações tricolores, até a próxima, valeu.